Vamos lá. O conteúdo que vocês viram nessa semana é sobre derivada. Esse primeiro contato que vocês vão ter com esse conteúdo é mais a parte de definições. É a mesma ideia de limite. Primeiro a gente trabalha as definições de limite e depois as propriedades. A mesma coisa com a derivada. Vocês vão ver que esse método de fazer a derivada ele é um pouco demorado e trabalhoso, né? Mas depois a gente vai vai ver algumas propriedades que rapidinho a gente consegue descobrir os resultados das derivadas. Então, primeiro a gente vai trabalhar essa definição, depois a gente vai trabalhar essas propriedades, que aí vai ser a próxima aula que vocês vão ter com ela. Tá, mas o que é derivada? Derivada é uma taxa de variação. Por exemplo, na física, a gente tem a velocidade de movimento retilíneo, que é a taxa da distância dividido pela a variação do tempo, ou seja, a variação da distância pela variação do tempo. Na biologia, a gente tem o crescimento de uma bactéria, taxa de crescimento, né? Na química, a taxa de variação de uma relação química. E aí que vem aquela pergunta que vocês me faziam. Por que eu vou estudar isso? Por conta que vocês têm que estudar limite para vocês entenderem a derivada e poder vocês ver a taxa que vai acontecer lá quando vocês pegar a matéria de física e química. Aí o que vocês vão utilizar lá em física e química para a vida de vocês como formandos, aí eu já não sei, mas que vocês vão utilizar isso lá, vocês vão. Uma das interpretações da derivada é a taxa de variação, né? Então a gente pode ver essa derivada utilizando o conceito da reta tangente. Então, relembrando o que a gente viu na última aula, o que era a reta tangente. Reta tangente é que vai passar em um único ponto pelo lado de fora do gráfico. É uma reta que passa em um único ponto do lado de fora do gráfico. Ou no caso aqui, o lado de fora de uma circunferência. Só vai passar em um único ponto, certo? Aqui a gente tem um conceito equivocado. Por quê? Porque aqui, essa reta aqui é uma reta tangente, certo? Tangente é esse ponto. Porém, em outro momento, ela também está tocando esse gráfico aqui, da ondinha. Só que quando a gente está analisando a tangente num ponto, a gente está analisando sempre locais próximos e não locais muito distantes. Então, por isso esse ponto tocar aqui, para a gente não influencia nada. A gente só quer saber o próximo desse ponto. Tudo bem? E por que esse aqui não pode ser a reta tangente se passa em um único ponto? Porque sempre quando a gente analisa a reta tangente, a gente está analisando ela para fora do gráfico. Imaginando que aqui é o eixo do Y e aqui é o eixo do X, essa aqui seria a parte de dentro do gráfico. Então sempre a tangente vai ser esse lado de fora. Tudo bem? Vocês vão ver quando vocês começarem a construir que ele sempre vai ficar uma reta do lado de fora, vai tocar somente no ponto que ela selecionou, e aqui vai ficar o gráfico da função de vocês. Tudo ok por aqui? Então vou continuar. Tá, o que é uma reta secante? A reta secante, ela vai passar em mais de um ponto no gráfico. Por exemplo, aqui é uma reta tangente, que embora ela passe em dois pontos, né, a gente sempre está analisando o próximo. Só que quando a gente vai analisar a reta secante, ela justamente vai passar em mais de um ponto e por dentro do gráfico. Por exemplo, nesse ponto P, nós temos essa reta secante aqui, porque ó, ela vai passar nesse ponto aqui e ela vai passar em outro ponto aqui embaixo, mas por dentro do gráfico, tá vendo? Ou seja, ela vai tocar no gráfico por fora, ela vai entrar dentro do gráfico e aí depois ela sair novamente. E todas elas vão ser assim, ó. Por exemplo, esse ponto Q. Aqui é uma reta secante que vai passar por dentro do gráfico. Então, basicamente, é isso. Aqui o ponto P de x1 e y1. Também dá pra gente entender como P de x1 e y1. Não tem muito problema pra gente, não. Aqui é a equação de uma reta. Toda reta a gente pode obter ela a partir desse formato. A gente vai pegar um ponto y1, a sua inclinação, e esse ponto é x1.
Aqui é uma equação reduzida, que é como é que a gente geralmente vê, que é, por exemplo, uma equação y igual a 2x mais 3. É uma equação que a gente geralmente já vê ela nesse formato. E a gente geralmente não vê nesse formato aqui de cima. Mas aqui é ela normal e aqui na segunda linha já é ela reduzida. Coeficiente angular é m igual ΔY sobre ΔX. Mas de onde é que ela tirou esse ΔY sobre ΔX? Daqui de cima. Ó, imagina que a gente queira isolar esse m aqui. O que a gente tem que fazer? A gente quer deixar esse m sozinho. Como ele está multiplicando o x menos x1, a gente tem que fazer o quê? Colocar embaixo do y menos y1. Exatamente. Então, ó, se a gente quer isolar o m, a gente vai passar esse x menos x1 para o outro lado dividindo. Então, y menos y1 dividido por x menos x1. Aí, isso, para ela não ficar toda hora escrevendo y menos y1, x menos x1, a gente simplifica. Aqui a gente bota o ΔY e o ΔX, para indicar que é a diferença de y, ou seja, a distância de y dividido pela distância de x. Bom, aqui é o conceito e aqui ela faz a construção desse conceito. Então, ó, basicamente o que ela faz é isso. Ó. Aqui a gente tem um ponto P, onde é x1 e f de x1. E aqui o ponto x2 é f de x2, certo? Esse ponto aqui, em x, é x2, por causa do x2 aqui. E esse ponto aqui é o x1. Se a gente quer saber essa distância daqui, a gente precisa subtrair o x2, que é todo esse espaço aqui, menos o pedaço que é x1, que é esse pedaço daqui. Então, ó, perceba, o x2 é todo isso aqui a distância no eixo x. E o x1 é só esse pedaço. Se a gente quer descobrir esse pedaço daqui, é só a gente subtrair x2 menos x1. É o conceito de distância mesmo de dois pontos. A gente vai pegar o maior e subtrair pelo menor. E aqui é a mesma coisa em y. A gente quer descobrir essa distância em y menos essa, que é o ΔY, que seria. Então aqui é f de x2 e aqui é f de x1. Essa distância é o que ela coloca aqui, é f de x2 menos f de x1, certo? Só que a gente viu aqui, ó, que é a variação do y dividido pela variação do x. Então é o que ele monta aqui, ó. A inclinação de de PQ, ou seja, a inclinação desses dois pontos é a variação de y, ou seja, f de x2 menos f de x1, dividido pelo ΔX, que ele chamou aqui de x2 menos x1. Certo? Mas se ΔX é igual a x2 menos x1, o que a gente pode fazer? Esse ΔX é igual a x2 menos x1. Eu quero isolar esse x2. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o x2 sozinho. Vai ficar o ΔX mais x1. Ou vou melhorar isso aqui ainda. x1 mais ΔX. O que eu fiz? Esse x1, esse menos x1 estava subtraindo. Então, quando ele passa para o outro lado, ele passa somando. E aí eu consigo isolar o x2. Só que aqui, ó. Aqui a gente tinha essa f de x2. Já que x2 é igual a x1 mais ΔX, eu no lugar desse x2, eu substituo aqui. Então agora a gente só está trabalhando com o x1. Então não tem mais nenhum x2 para a gente calcular. E aí o que acontece? Porque ó, aqui como eu havia dito, aqui é uma reta secante. Só que cada vez que eu for diminuir essa distância,
Imagina que esse ponto vai estar cada vez diminuindo. Cada vez diminuindo. Cada vez diminuindo. Vai chegar num ponto que ele vai estar tão próximo do... Peraí. Que ele vai estar tão próximo da reta tangente que a inclinação dos dois vai ser a mesma. A mesma ideia do conceito lá de limite. Então, ó, a gente vai fazer esse ΔX cada vez diminuir mais. Essa aqui é a construção do conhecimento de uma forma mais rápida. Mas o que vai importar bastante para a gente é essa definição aqui. Por quê? A inclinação num ponto x1, que ela vai te dar esse ponto, vai ser essa formulazinha ali que a gente acabou de construir. A gente vai fazer esse limite de ΔX ir para zero, ou seja, a gente vai diminuir a distância cada vez mais entre a reta secante e a reta tangente. E a f de x1 mais ΔX, que foi o que a gente montou, menos a f de x1. E a inclinação dessa reta tangente vai ser isso aqui se o limite existir. E aqui tem esses dois casos. No caso, se os dois pontos, no caso x1 menos... ou x1 for igual a x2. Aí ela vai ser mais infinito ou menos infinito. Depende do valor de x. Certo? Então, tudo que a gente for usar, todas as questões que ela passou, vai ser disso aqui, ó. A gente vai aplicar a definição, vai substituir esse ponto aqui, substituir os pontos de x1 e a gente vai obter um valor para a inclinação. Depois que a gente obteve o valor da inclinação, a gente substitui na equação. Tá. Dada a parábola y igual a x², encontre a inclinação da reta secante que passa pelos dois pontos. A inclinação que a gente já viu da reta secante, né, é m, é igual a variação de y dividido pela variação de x. Então, ó, fica 9 menos 4 dividido por 3 menos 2. 9 menos 4, 5. 3 menos 2, 1. E aqui, 5. Porque aqui ele está pedindo a inclinação da reta secante. Que é aquela primeira definiçãozinha que ela deu. Mas ela geralmente ela nem pede isso aqui. Já pede para calcular a tangente. Aqui tem os pontos, a reta secante. E aqui novamente, ó, a distância de x e a distância em y. Dividiu a distância de y, dividiu pela distância de x, tem a inclinação da reta secante. Certo? Agora sim, a gente quer achar a inclinação da reta tangente à parábola no ponto 2 e 4. Então aqui que a gente vai começar a trabalhar essa definição e todas as questões que ela pediu já envolvem essa inclinação da reta tangente. Vou estar marcando aqui para... Gente, qualquer dúvida que tiver, vão interrompendo aí, pelo amor de Deus. Tá, agora a gente vai começar a trabalhar essa inclinação da reta tangente. Se a gente quer no ponto 2 e 4, esse aqui vai ser o nosso x1 e esse aqui é o nosso y1. Ou, vou deixar aqui nem ela coloca na definição. x1 e a nossa f de x1. Ou seja, o 2 é o ponto x1 e o 4 é a nossa f de x1. Tá, antes da gente calcular direto isso aqui, eu vou fazer um esboço. Por quê, ó? Porque aqui a gente tem que trabalhar com essa f de x1 mais ΔX, que ainda a gente não sabe quem é, e essa f de x1. Só que antes da gente já colocar direto, eu vou fazer um rabisco aqui no canto, para a gente já poder trabalhar ela. Deixa eu ver se ela deixa... Ah, aqui ela deixa espaço. Então, ó, o limite de ΔX da f de x1 mais ΔX menos a f de x1. Tudo isso é dividido
por ΔX. E no caso, ΔX indo para zero. Eu aconselho sempre a vocês fazerem esse esboçozinho aqui do lado. Me ajudava bastante quando eu ia calcular essa derivada. Ó, a gente tem que descobrir quem que é f de x1 e quem que é f de x1 mais ΔX. A equação que ela deu é essa equação aqui no início, ó. Y igual a x quadrado. Então, ó, nossa f... Deixa eu melhorar. Vou botar aqui no canto já com o esboço. Nossa f de x é igual a x ao quadrado. Então, nossa f de x1 vai ser quem? Se aqui, ó, o x ele estava pegando esse valor que estava aqui dentro, ele estava elevando ao quadrado, então a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar esse valor que está aqui dentro e vai elevar ao quadrado. Então vai ficar x1 ao quadrado. E agora essa aqui eu vou deixar para vocês. Então, ó, a f de x1 mais ΔX. Vou recapitular o que ele fez aqui, ó. Essa aqui é a função dada. F de x igual a x ao quadrado. O que essa função faz? Ela pega o x e eleva ao quadrado. Então, a gente tem que fazer essa mesma ideia. Só que no lugar do nosso x, a gente vai colocar x1. Todo lugar onde tinha x, a gente vai colocar x1. Então, aqui era x ao quadrado, o nosso vai ficar x1 ao quadrado. Então, a partir dessa ideia, como é que vai ficar nossa f de x1 mais ΔX? x1 mais ΔX ao quadrado? Exatamente. x1 mais ΔX ao quadrado. Ele pegava o x e elevava ao quadrado. A gente pegou o x1 e elevou ao quadrado. Aqui a gente queria o x1 mais ΔX. A gente pega o x1 mais ΔX e coloca ao quadrado. Aqui, para melhorar nosso esboço, eu vou pegar esse x1 mais ΔX ao quadrado e já vou resolver. Aqui é produtos notáveis, né? Quadrado do primeiro, x1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes... Oh, gente, calma aí. Aqui é o ponto x1. Eu tinha esquecido disso. O ponto é 2 e 4. Essa aqui ela já deu. Então, no lugar do nosso x1... Deixa eu já ajeitar aqui. No lugar do nosso x1, a gente vai colocar o 2. Novamente, o x estava elevando ao quadrado, o 2 a gente vai levar ao quadrado. É a mesma ideia, só que no lugar do x1 eu já vou substituir pelo valor que é o x1. Aqui vai ser... Oh, novamente botei o x. Vai ser o 2. Então vai ficar 2 mais ΔX ao quadrado. Ó, aqui é o nosso x1. E aqui é o nosso f de x1. Então aqui a gente vai estar substituindo sempre nessa equação. Aqui no lugar do x1 a gente vai colocar o 2. E no lugar do x1 aqui novamente a gente vai colocar o 2. Tudo bem? Quando a gente for calcular aqui, vai ficar que nem foi Pedro ou foi Gustavo que falou. 2 mais ΔX ao quadrado. Então aqui, o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2ΔX mais o quadrado do segundo. Aqui eu geralmente coloco entre parênteses para ela não confundir que só o x está ao quadrado. É o ΔX que está ao quadrado. Então, sempre coloco entre parênteses para evitar confusão. E aqui a gente resolve. 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 2. Então vai ficar 4 ΔX. E aí mais o ΔX ao quadrado. Vocês entenderam esse rabisco aqui que eu fiz no canto? Eu entendi. Eu não, volta aí de novo. Pronto, vou voltar aqui. Vou apagar para construir novamente. Ó, o ponto que a professora deu
foi 2 e 4. E a equação que ela tinha dado era f de x igual a x ao quadrado. Que foi a equação que ela deu lá no início da questão, aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado. Tá, então agora quando a gente for construir, a gente vai se perguntar o que essa função está fazendo. Toda vez que aparece o x, ela está fazendo. Essa função, toda vez que aparece o x, ela está elevando ao quadrado. Então a gente vai fazer esse esboço aqui embaixo também com nossos pontos que a gente quer. Então, ó. A gente quer fazer a f. Vou melhorar isso aqui também. Limite de Δx tendendo a zero. No lugar do x1 eu vou já colocar o 2. Então, vai ficar a f de 2 mais Δx menos, no lugar do x novamente eu vou colocar o 2. A f de 2 sobre Δx. Então, ó, primeiro a gente quer resolver esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui que ainda a gente não sabe quem é e nem esse aqui. Então, pra gente não construir logo, eu tô criando esse rabisco aqui do lado. Então, primeiro, como é mais fácil, eu vou construir a f de 2. A f de 2. O que o x estava fazendo nessa função aqui de cima? Primeiro aparecia o x e ele levava ao quadrado. Então, a gente vai fazer essa mesma ideia, ó. Onde vai aparecer o 2, a gente vai levar ao quadrado. É como se a gente pensasse assim, ó. Tudo que tiver aqui dentro, ele está levando ao quadrado. Então, tudo que tiver aqui dentro, ele vai levar ao quadrado. E aqui, novamente, a gente vai fazer a f de 2 mais Δx. Que é esse outro pedacinho aqui que a gente quer agora, ó. Se aqui o x, ele estava pegando o x, estava elevando ao quadrado. A gente pegou o 2 e levou ao quadrado. Quando a gente pegar o 2 mais Δx, a gente vai pegar esse 2 mais Δx e elevar ao quadrado também. Então, a gente vai pegar o 2 mais Δx e elevar ao quadrado também. Tudo bem? Aí aqui a gente vai desenvolver esse produto notável. 2 ao quadrado dá 4, mais 2 vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é Δx, mais o quadrado do segundo. E aqui resolvendo, né? 2 vezes 2, então dá 4 Δx, mais Δx ao quadrado. Agora conseguiu pegar, ou se não, eu vou explicando passo a passo de novo. Entendi já. Desculpe. O que eu me atrapalha é esse negócio de quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. É isso, sempre me pego nos produtos notáveis. Então, gente, vou trabalhar diferente. Ao invés de trabalhar com produto notável, vou fazer assim, ó. O 2 mais Δx, como ele está ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. 2 mais Δx. Aqui a gente faz o chuveirinho. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Eu vou já colocar 4. 2 vezes 2, 4, né? Aí a gente pega 2 vezes o Δx. Então, mais 2 Δx. Agora a gente vai fazer com Δx. Δx vezes 2, mais 2 Δx. E agora Δx vezes o segundo. Então, vai ficar mais Δx ao quadrado. Aqui, como os dois têm Δx, a gente pode juntar eles. Então, vai ficar 4 mais 4 Δx mais Δx ao quadrado. Então, ou vocês podem fazer pelo chuveirinho, ou trabalhar com os produtos notáveis. Não tem problema nenhum. Vocês sempre fazem por onde vocês acharem melhor. Então, ó, agora a gente vai substituir as equações. Só vou separar aqui pra gente não embolar. Ó, novamente, a gente vai pegar o limite
de ΔX tendendo a zero. Só que aqui a gente acabou de calcular que é a f de 2 mais ΔX. A f de 2 mais ΔX foi o que a gente calculou aqui, que virou tudo isso aqui. Então, no lugar da f de 2 mais ΔX, a gente vai colocar isso aqui que está aqui embaixo. 4 mais 4 ΔX mais ΔX ao quadrado menos, porque o menos aqui. Aqui a gente agora tem que saber quem é f de 2. A f de 2 foi o que a gente acabou de calcular aqui, que dá 4, né? Aí, novamente, como ali estava todo mundo dividindo por ΔX, a gente vai dividir todo mundo por ΔX. Só que agora perceba, todos os numerais eles sempre vão cancelar. Então aqui tem mais 4, aqui a gente vai cortar com menos 4. E todos os termos que sobrarem, eles sempre vão sobrar com ΔX. Aqui sobrou ΔX, aqui sobrou com ΔX, aqui sobrou com ΔX. Então todos os que vão sobrar sempre vão ter o ΔX. Então, se não seguir essa padronização, tá errado, né? Como assim? Tipo assim, se depois que a gente resolver essa conta não der pra cortar os numerais e os deltas, tá errado, né? Sim, Sempre vai sim. cortar. Sempre vai cortar. Sempre, em toda hipótese, vai cortar esses numerais, vai só sobrar o ΔX. Porque esse ΔX a gente sempre vai ter que colocar em evidência para cortar com esse denominador. Então, novamente, aqui como a gente já cortou, os únicos que sobraram foram o 4 ΔX mais o ΔX ao quadrado. Tudo isso sobre ΔX. E ΔX indo para zero. Agora a gente vai colocar esse ΔX em evidência. Então aqui limite de ΔX. Se a gente colocou o ΔX em evidência, aqui tinha 4 vezes ΔX. Então aqui a gente vai colocar o 4. Se a gente colocou o ΔX em evidência, que era ΔX ao quadrado, então aqui vai ficar mais ΔX. E aí novamente sobre o ΔX. Lembrando que o ΔX estava indo para zero. A gente precisa sempre colocar em evidência? Precisa. Eu vi muita gente cortando aqui, cortando com o quadrado K. Ele dá problema no final, que dá o resultado bem diferente. Então, ó, sempre coloque em evidência e para realmente poder cortar. Agora sim, tem em cima em evidência e tem embaixo, a gente pode cortar. Aí só sobra pra gente limite de ΔX tendendo a zero de 4 mais ΔX. E o limite disso é quanto? 4. Por que é 4? Porque o ΔX é 0. Exatamente. Então aqui vai ficar 4 mais o ΔX estava indo para zero, então substitui por zero. E aqui igual a 4. Outra coisa, super importante. Me perguntaram também se toda hora a gente precisa colocar aqui o limite. O limite, o limite, o limite, limite. Precisa. Todo momento a gente precisa estar calculando o limite, colocando sempre limite, escrevendo, até o momento que a gente substitui pelo valor de x ou de ΔX. Como aqui a gente já substituiu o valor de ΔX por zero, então aqui a gente não vai colocar mais limite. Depois que a gente substitui, a gente já pode colocar só os numerais. Tudo bem? E aí 4 mais 0 é igual a 4. Então, o que pedia na questão? A inclinação da reta tangente vai ser 4. Aqui ela faz como a gente fez, né? Só que já deixou tudo pronto no slide. Ela fez os mesmos passos que a gente. Só que aqui ela, ao invés de ela colocar em evidência primeiro, ela já pegou e fez direto. Que o livro ele já também não aborda mais essa questão de colocar em evidência primeiro. Mas eu prefiro sempre colocar em evidência para ter certeza que todos os termos vão ser cortados direitinho. É uma precaução já justamente para evitar erros.
E aqui novamente deu 4. Beleza? Vou só recapitular aqui o que a gente fez. Ó, a gente pegou a definição. Vou melhorar isso aqui, vou apagar umas coisas só para não ficar muito cheio de coisa. Ó, aqui é a definição. E aqui, depois que a gente substituiu no ponto. Então aqui substitui. Substituiu ponto. Então, ó, primeiro a gente pegou a definição, aí a gente substitui esse x1, que é o x1 que tem aqui, ó, x1. E vou colocar y1 aqui só para não ficar muito confuso. Então, o que a gente está fazendo é só substituir no ponto. Depois que a gente substituir no ponto, a gente faz o rabisco. Vou colocar aqui passo 1, passo 2, e aqui a gente passa o 3, que faz o rabisco, faz esse rascunho que vai ajudar bastante. Rascunho. E aí, parte 4, resolução. Então, ó, no passo 1 a gente coloca a definição. Escrevam a definição, que fica melhor para toda hora ficar substituindo. Depois substitui o ponto. Depois faz o rascunho. Depois só resolver. Na resolução você já tem tudo que você precisa. E só basta agora resolver. Certo? Eu acho que depois eu vou fazer um mais bonitinho e envio para vocês. Porque aqui ficou bem, tudo meio riscado. E aqui, o limite igual a 4. E aí, agora ele quer encontrar a inclinação da reta. Então, a gente vai utilizar aquela fórmula que a gente viu aqui no início. Depois que a gente encontrou a inclinação. Que nem Pedro ou foi Gustavo que disse. Que a gente vai utilizar essa equação. Depois que a gente calculou e descobriu que esse m é igual a 4, a gente vai substituir o valor dele nessa equação. Então, vou colocar lá junto do slide da professora. Aqui, a gente vai pegar essa equação, que já foi dada. Esse m foi o que a gente acabou de calcular e ele é igual a 4. O nosso y aqui é um y genérico, mas o y1 é esse ponto aqui que a gente estava vendo. E aqui é o nosso x1. Então, no lugar onde tiver x1, a gente substitui por 2. E no lugar onde tiver o 4, onde tiver o y1, a gente vai substituir por 4. Então, ó, y menos y1. Y1 quem é? É o 4. Então, vai ficar 1 menos 4. O 4 aqui é da inclinação. O x a gente não sabe quem é. E o x1 foi o que a gente acabou de calcular, que é menos 2. Então, aqui a gente só faz o chuveirinho, né? Y menos 4 é igual a 4x. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. E aí, esse 4 está negativo, a gente vai passar para o outro lado positivo. 4x menos 8 mais 4. Então, o y vai ser igual a 4x menos 4. Então, essa aqui é a inclinação... essa aqui é a equação da reta tangente, nesse ponto 2 e 4. Eu só agora pegar aqui, deixa eu abrir o GeoGebra. E aí agora a gente vai fazer justamente o que ela pede na lista, para a gente colocar esse ponto e colocar o gráfico da função, o gráfico da tangente e o ponto. Alguém mudou alguma coisa aqui? Ô Deus, eu quero fazer uma pergunta.
Nesse Pode falar. caso, a gente sempre vai substituir aonde tem esse f de x1 mais delta x, aonde tem x a gente vai colocar x1 mais delta x. E no outro, f menos f de x1, a gente vai pegar a equação e reescrever no lugar de x1, não é isso? Em todas Isso. as... Todos os pontos você vai ter que substituir pelo valor que ela deu. Exatamente isso. Aí, tá vendo, gente? Matemática não é tão difícil assim. A questão é ir fazendo. Tem que ir fazendo, que daí vão vendo que ela não é tão... O problema é o início. O início é barril. Mas depois vocês vão ver que vai ficar bem de boas. A equação foi essa que ela deu. F de x igual a x ao quadrado. Então vamos aqui no GeoGebra. A f de x é igual a x ao quadrado. O ponto que ela deu é o ponto 2 e 4. Então a gente vem aqui, onde o x é 2 e y é 4. Esse ponto aqui. Perceba que ele já identifica aqui e coloca esse ponto 2 e 4. E aí, agora a gente tem que construir a da reta tangente. Que é essa última que a gente encontrou. Y igual a 4x menos 4. Y igual a 4x menos 4. Então aqui a gente consegue perceber já que essa realmente é a reta tangente, porque ela está passando num único ponto. Nesse único ponto A, conforme mais a gente aproxima, mais a gente consegue ver que ela está pegando somente em cima desse único ponto A. Então a gente já consegue identificar que ela realmente é a reta tangente. Alguém aí abriu o microfone e falou alguma coisa? Ô Douglas, só entendi como tu colocou a reta tangente assim. Só clica lá e coloca ou tem que apertar em algum lugar? Não, aqui eu só botei a equação. Y igual a 4x menos 4, que foi a equação que a gente encontrou no final. Essa equação aqui, ó. Aí ela automaticamente já vai pra cima do ponto, se o ponto estiver correto. Entendeu? Ó, o que eu fiz foi, basicamente, eu construí a equação x ao quadrado. Depois eu peguei o ponto e coloquei onde x é 2 e y é 4. Marquei aqui que ele colocou o ponto. E aí depois eu só escrevi a outra equação. Y igual a 4x menos 4. Aí ela já constrói a reta também. O gráfico sempre vai ficar assim, ó. Vai ter um gráfico primeiro que você vai colocar. Vai ter o ponto que você vai selecionar, que é o que ela deu. E aí a reta vai passar somente em um único ponto. Sempre vai ser nesse formato. Aqui ela pegou e construiu. Aqui ela pegou e construiu no GeoGebra também, ó, e ficou bem semelhante ao nosso. E aqui ela pede a mesma equação, só que ao invés de ser o ponto 2 e 4, que era o que a gente tinha feito, ela pede para esse ponto menos 1 e 1. Então quando ele calcula a reta tangente, ele faz o mesmo processo. No lugar do x1, a gente substitui por menos 1. No lugar do x1 novamente, a gente substitui por menos 1. Tudo bem? E aí sempre faz aquele rascunho, a f de x1 e a f de x1 mais delta x. Vai fazer, ó, a f de x é igual a x ao quadrado. Então a nossa f de x de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, que dá igual a 1. E a nossa f de x mais delta x, de x não,
nossa f de menos 1 mais ΔX vai ser igual menos 1 mais ΔX ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, essa equação, como só tem o x ao quadrado, a gente só vai pegar o x e elevar ao quadrado. Então, aqui, se a gente quer a f de menos 1, a gente pega o menos 1 e eleva ao quadrado. A gente quer a f de menos 1 mais ΔX, a gente pega menos 1 mais ΔX ao quadrado. Tudo bem? Então, todo lugar onde tiver x, a gente vai colocar menos 1. Todo lugar que não tiver x, a gente vai colocar o menos 1 mais ΔX. E aqui ela calcula, e aqui ela encontra que o coeficiente é menos 2. Ela faz o mesmo processo. Substitui o valor que a gente encontrou, o menos 1 mais ΔX ao quadrado, menos a f de menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Aqui é o quadrado, o produto notável, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 ΔX, mais o quadrado do segundo, no caso ΔX ao quadrado, falta um parênteses. E aí sobre ΔX. Aí aqui é só colocar o ΔX, aqui corta, né, o menos 1 com 1, e aí o ΔX é só colocar em evidência. E aí é o processo que ela não faz aqui, ela já deixa implícito. É colocar o ΔX em evidência, e aí fica menos 2 mais ΔX sobre ΔX. Corta e corta, então vai ficar só menos 2 mais ΔX, que foi o que ela colocou aqui. E aí substitui o ΔX por 0, dá o menos 2. Então quando a gente for construir no gráfico, a gente faz o mesmo processo. A inclinação é menos 2 e substitui o x1 e o y1. Tudo bem? Essa aqui eu estou passando mais rápido porque é o mesmo processo que a gente acabou de fazer, só que agora em outro ponto. Então, ó, lá o ponto tinha ficado 4x, 4x menos 4. Aqui nesse ponto a reta tangente ficou menos 2x menos 1. Então, dependendo do ponto, a inclinação da reta tangente ela vai mudar. E aqui ela faz a construção do gráfico, ó. O gráfico da parábola, x ao quadrado. O ponto, ela bota menos 1 e 1. E aí, novamente, a reta tangente passando num único ponto. Sempre vai passar em um único ponto. Se estiver passando em mais de um ponto, você calculou alguma coisa incorreta. Aí essa aqui, eu queria trabalhar ela um pouco mais. Tá, deixa eu tirar a print dela aqui. Achar a inclinação da reta tangente da definição por y igual a x ao cubo menos 3x mais 4 no ponto x1 e y1. Nesse caso, ela não colocou nenhum número específico, ela deixou de forma genérica o nosso x1 e o nosso y1. Então, tudo que a gente vai ter que substituir, ao invés de antes era valores, que nem 2 e menos 1, agora a gente vai substituir por x1. Então a gente vai fazer o mesmo. Deixa eu pegar a caneta. A gente vai fazer o mesmo processo. Isso aqui, o nosso y, ou seja, a nossa f de x, é igual a x ao cubo menos 3x mais 4. Então nossa f de x1 vai ser quem? X ao cubo menos 3x mais 4. Faltou esse 1zinho aqui, ó, mas tá correto. x1 ao cubo menos 3. No lugar do x a gente vai colocar x1 mais 4. Recapitulando. Aqui no lugar do x, ele pegava o x e levava ao cubo. Então a gente vai pegar o x1, vai levar ao cubo.
Depois ele fazia menos 3x. Então a gente vai pegar menos 3 vezes x1. E depois ele somava 4, a gente só soma 4. Tudo bem? Sempre aqui é o rascunho que a gente tem que tá com ele em mente. E aqui a nossa f de x1 mais ΔX. Então, ó, o que ele fazia com x? Ele pegava o que estava dentro do parênteses, nossa f de x, e levava ao cubo. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo. A gente vai pegar o x1 mais o ΔX e levar ao cubo. Depois ele fazia menos 3x. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo. Menos 3 vezes x1 mais ΔX. E depois ele só somava 4. Então, a gente vai só somar 4. Recapitulando. Ele pegava o x e levava ao cubo. A gente pegou o x1 mais ΔX e levou ao cubo. Depois ele pegava menos 3 vezes x. A gente fez menos 3 vezes o que estava dentro da nossa função, que era o x1 mais ΔX. Depois somava 4, a gente somou 4 também. Tudo bem? Isso aqui eu vou escrever, esse aqui é um produto notável. Não tão notável assim no caso, né? A mais B ao cubo é igual a ao cubo mais 3a ao quadrado vezes B mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Isso aqui é um produto notável. Assim, não tão notável, né? Mas ele, se a gente pegar essa formulazinha aqui, ele sai desse jeito. Mas, se vocês quiserem, vocês podem resolver isso aqui totalmente por parte. Vocês fazem o x1 mais ΔX, como ele está ao cubo, vocês vão fazer x1 mais ΔX ao quadrado e depois multiplica por x1 mais ΔX. Como ele tem mais passos, é mais suscetível ao erro. Então, eu sugiro que vocês substituam logo aqui. Mas dá para fazer aqui, não tem problema. Tudo bem? Pega e resolve esse aqui primeiro e depois multiplica cada termo por x1 mais ΔX. Ele cai no mesmo resultado. Então, ó. Olhando ali para o produto notável, a gente tem o quê? Que esse x1 aqui é o que estava antes do mais. Então, esse aqui é o nosso A. E o B era o que estava depois do mais. Então, o nosso ΔX é o B. E agora é só a gente substituir na formulazinha. Ele estava ao cubo. Então, a gente vai pegar o x1 e elevar ao cubo. Ele fazia 3a ao quadrado B. Então, a gente faz esse mesmo processo. Mais 3a ao quadrado. Então, é x1 ao quadrado vezes B. Nosso B é o ΔX. Então, vezes ΔX. Depois, ele fazia mais 3 vezes A, B ao quadrado. Mais 3 vezes A. A é x1. B ao quadrado, então, é ΔX. Eu vou botar aqui ao quadrado. ΔX ao quadrado. E aí depois ele fazia mais B ao cubo. Então, mais ΔX ao cubo. E aí depois ele resolvia esse outro pedaço. Menos 3x1 menos 3 ΔX. Só fazendo chuveirinho aqui, ó. E aí depois ele só sobrava esse 4 e a gente só soma o 4. Tudo bem? Então, essa equação aqui se transformou nessa daqui. A gente acabou de reescrever ela. Certo? Tudo tranquilo aí, gente? Sim. Então agora a gente vem para a definição. O limite de ΔX
tendendo a zero da nossa f de x1 mais ΔX menos a f de x1 dividido por ΔX. Nossa f de x1 mais ΔX é tudo isso aqui que a gente acabou de calcular. Então, vou novamente reescrever aqui embaixo. x1 ao cubo mais 3x1 ao quadrado vezes ΔX mais 3x1 ΔX ao quadrado mais ΔX ao cubo menos 3x1 menos 3 ΔX mais 4. Ainda tem mais um pedaço. E aí menos a f de x1. Então a gente vai fazer menos a f de x1, que é esse aqui que a gente colocou. Então, menos x1 ao cubo menos 3x1 mais 4. Então aqui a gente vai resolver isso aqui. Só colocando o limite aqui. Limite de ΔX indo para zero. Ó, para otimizar um pouco do espaço, eu só vou tirar esses parênteses e eu vou fazer o jogo de sinal. Então, ó, menos o x, como não tem sinal, então vai ficar só menos x. O menos vezes o menos 3 aqui, então vai ficar mais 3. E o menos, vou colocar o parênteses. O menos vezes o x, então vai ficar menos x. O menos vezes o menos 3 que tinha, vai ficar mais 3x. E o menos vezes o mais 4, então vai ficar o mais... vai ficar menos 4x. Menos com mais dá menos. Vou só tirar aqui. E agora eu tiro os parênteses. É só para não precisar reescrever toda ela. Então, era menos a f de x1. Então, eu só peguei e troquei o sinal de todos eles. Tudo bem? Tu fez o jogo de sinal com qual menos aí? Com todos eles. Aqui ele tava assim, ó. Menos x1 ao cubo mais... Perdão, é menos... menos 3x1 mais 4. Eu fiz o jogo de sinal com todos eles. Então vai ficar menos x1 mais 3x1 menos 3x1 ao cubo menos 4. Então eu fiz o jogo de sinal com x, fiz o jogo de sinal com o menos 3x1 e fiz o jogo de sinal com o menos 4. Porque todos eles tinham... Como aqui era menos a f de x1, eu peguei todos os valores de x1 e subtraí. Então era menos x1 ao cubo mais 3x1 e menos 4. Conseguiu entender? Entendi. Beleza. Se não entender, gente, pede. Fica preocupado com nada não. O que fica preocupado é vocês sair da monitoria com dúvida. Aí complica um pouco. Então vamos lá. Vamos começar a cortar. Aqui tem x1 ao cubo e aqui a gente tem menos x1 ao cubo. Aqui a gente tem mais 4, aqui a gente tem menos 4. Quem mais a gente pode cortar aí? Menos 3x1 Menos 3x1 com mais 3. mais 3x1. Isso. E agora vocês vão perceber que todos eles têm um ΔX, ó. Aqui tem ΔX. Esse aqui tem ΔX. Esse aqui tem ΔX. Esse aqui tem ΔX. E, obviamente, o denominador ele tem ΔX. Já que todos eles têm ΔX, já facilitou a nossa vida. A gente vai fazer... colocar o ΔX em evidência. Vamos colocar o ΔX. Ó, se a gente colocou o ΔX em evidência aqui, então aqui vai sobrar o 3x1 ao cubo. 3x1 ao cubo não, ao quadrado. Se a gente colocou o ΔX em evidência aqui, como ele está ao quadrado, então vai ficar mais 3x1 vezes ΔX. Então imagina, se a gente multiplicar isso aqui por ΔX, a gente vai ter esse ΔX ao quadrado.
Agora, deixa eu ver o próximo. Aqui tinha ΔX ao cubo, então a gente vai fazer mais... Como a gente colocou ΔX em evidência, vai ficar ΔX ao quadrado. E aqui só sobrou menos 3 ΔX, então vai ficar menos 3. Tudo isso sobre ΔX. Agora que a gente já colocou em evidência, a gente pode cortar. Cortamos. Também por otimização de espaço, eu vou já substituir direto. Esse ΔX aqui está indo para 0. Então, ó, como aqui vai para 0, então essa multiplicação aqui vai para 0. Aqui também, como está 0 ao quadrado, isso aqui vai para 0. Então, só o que sobra para a gente é o 3x1 ao quadrado e o menos 3. Então, o resultado vai ser 3x1 ao quadrado menos 3. Certo? E essa aqui é a equação que ela coloca. 3x1 ao quadrado menos 3. E aí, como era uma equação genérica, o que a gente pode fazer? Pode colocar valores. Porque, ó, quando o x é 0, a gente substitui e a gente encontra y igual a 4. Quando a gente substitui lá na equação da reta tangente, a gente descobre o m igual a 3. Então, para cada ponto aqui, a gente consegue ter uma tangente, que é o que ela coloca aqui, ó. Se a gente tem esse ponto aqui, a gente consegue construir uma tangente aqui. Se a gente quer nesse ponto aqui, a gente tem outra tangente aqui, com a mesma equação que a gente encontrou. Dessa aqui, a equação da inclinação. Se a gente quer esse ponto aqui, a gente substitui, a gente tem uma tangente. Se a gente quer uma tangente aqui, a gente substitui e tem. E aqui todos os pontos que a gente for substituir, a gente consegue encontrar uma tangente. É só substituir aqui que a gente vai encontrar a inclinação. Por exemplo, ó, quando o x é 0, então a gente vem 3 vezes 0 ao quadrado menos 3. Então, vai ser menos 3 a inclinação, que foi o que ele colocou aqui. Quando o x é 1, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 3. 1 ao quadrado é 1, vezes 3 dá 3. 3 menos 3, 0. Foi o que ele colocou aqui. E ele faz isso para vários valores, para identificar que a partir de uma equação com valores genéricos, a gente pode obter qualquer resultado da reta tangente. Então, ó, aqui como ela não botou nenhum ponto específico, a gente ficou trabalhando o tempo todo com x1 e y1. Então, aqui no final a gente pode construir uma tabela e saber qual a tangente em vários pontos a partir daquela equação. E aqui ela pede para encontrar a inclinação da reta tangente, e aí dando o ponto específico, que é 2 e 6. Então, no lugar do nosso x1 aqui, a gente tem que substituir por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado menos 3. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 3 vezes 4 menos 3. 3 vezes 4, 12. Menos 3 igual a 9. Então, aqui é o 9 que substituiu. Recapitulando, se ela quer... Aqui a gente calculou antes para um ponto genérico. Ou seja, o x1 e o y1 poderia ser qualquer valor que para a gente não ia importar. Só que agora ela quer num ponto específico, no ponto 2 e 6. Então, o que a gente faz? A gente pega essa equação e substitui o x por 2. Substituímos o x por 2 e aí a gente encontra que essa inclinação é igual a 9. E aí a gente utiliza aquela equaçãozinha da reta. Y menos y1 igual a m vezes x menos x1. O nosso x1 aqui, o nosso y1 é o 6. A nossa inclinação a gente acabou de calcular é o 9. E o nosso x1 é o 2. Então, é só substitui e encontra essa equação. Tudo bem? Vou montar aqui o gráfico no GeoGebra. Deixa eu apagar essas duas aqui.
x ao cubo menos 3x mais 4. Essa aqui é a equação da função que ela deu. E ela quer no ponto 2 e 6. A gente vem cá no GeoGebra, ponto 2 e 6. São do ponto 2 e 6. Confere aqui, ó, para ver se ele está exatamente no ponto 2 e 6. E aí a gente vai construir a equação que ela coloca aqui embaixo. 9x menos y igual a 12. (9x menos y igual a 12). Então aqui, ó, essa aqui é a equação. Essa aqui é a equação da reta tangente. Aqui é o gráfico, o ponto e a tangente nesse ponto. Tudo bem? Tudo. Ô Douglas, a questão 14 da lista, eu tentei resolver desse método aí que tu tá fazendo e não dá certo, pô, do coisa. Não sei se eu errei alguma coisa ou como é que foi, porque depois que eu olhei aqui, é um método diferente, depois que eu abri o livro lá que ela usa. Uhum. E aí eu vi, tipo assim, a forma de resolver é diferente, entendeu? Então, ó, A questão. vou te mostrar como a gente Trabalha resolve com- ela. E aí você vai ter que concluir depois. Pronto. Eu fiz aqui, vamos ver se os passos estão iguais ou não. Por cima. Aqui. Nosso y aqui a gente pode substituir como f de x. Então, x ao quadrado menos x mais 2. Como ele quer no ponto 2, então só lembrando que a definição é limite de ΔX tendendo a zero da f de x1 menos ΔX menos a f de x1 sobre ΔX, É mais ΔX ou menos ΔX? que é mais. E no lugar do nosso x1, ele quer o ponto 2. Então, no lugar do x1 aqui, a gente vai colocar o ponto 2 que foi dado na questão. Aqui vai ser o 2. E aqui vai ser o 2. Aqui, então, agora a gente vai fazer o rascunho. Quem que é a nossa f de x? X ao quadrado menos x mais 2. Então, quem que vai ser a nossa f de 2? 2 ao quadrado menos 2 mais 2. No lugar do x, a gente vai substituir por 2. Então, aqui era x ao quadrado, então a gente vai fazer 2 ao quadrado. Era menos x, então vai ficar menos 2. E daí só somava 2. Então aqui, ó, é menos 2. Aqui é mais 2, corta. Isso aqui vai ser igual 2 ao quadrado, 4. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer o segundo rascunho, que a gente precisa, o 2 mais ΔX. Como é que fica isso aqui? 2 ΔX ao quadrado Uhum. é menos Calma aí. 2 ΔX. É isso mesmo. Só vou colocar aí embaixo. Pode continuar. 2 mais ΔX ao quadrado Menos 2 ΔX mais menos 2. 2 mais ΔX
mais 2. Então aqui como ele tá o Δx ao quadrado, como é que fica isso aqui? Fica 4 mais 4 Δx mais Δx ao quadrado. E depois? Aí depois menos 2 mais Δx. Mais Δx? Não, aí... Ah, não. Aí acabou, né? O coisa não. É menos Δx. Ué, Faz jogo de sinal. não é que eu errei. Não é possível, velho. Aqui você tem que fazer jogo de sinal. O menos vezes o 2, então menos 2. O menos vezes Δx, menos 2 Δx. Putz, não acredito, velho. Eu nem coloquei, pô, como era 1, eu nem coloquei a parêntese, tá ligado? Eu já somei o mais Δx mais o 4 Δx. Tem que tomar cuidado com isso. Sempre coloca entre parênteses quando for substituir, pra justamente não dar esse problema. E outro detalhe aqui, quando ele te dá um ponto específico, por exemplo 2 e 4, a nossa f de 2 vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. Então essa f de 2 aqui vai ser igual a 4. A gente pode substituir para verificar se realmente está batendo. Mas ele sempre vai ter que dar. Sim, vai ficar mais 2 menos 4, né? No limite aí. Não entendi. Depois, quando joga esse f de 2 mais Δx no limite, vai ficar esse produto notável que a gente desenvolveu, menos o 4 no final ainda, né? Isso, exatamente. Aqui ainda a gente pode dar uma simplificada para melhorar um pouco já. Esse menos 2 com esse mais 2 aqui, já para a gente nem precisar colocar. E aqui como tem 4 Δx e aqui tem menos Δx, então a gente pode melhorar um pouquinho mais. 4, como aqui não tem nenhum número, é 1, né? 4 menos 1, então vai ficar 3 Δx. E aí vezes, aliás, mais o Δx ao quadrado. Ou se vocês quiserem, pode substituir direto, também não tem muito problema não. Quando vocês forem colocar em evidência, vai dar o mesmo resultado. Pronto, rascunho criado. Então a gente já pode pegar... Peraí que eu fiz aqui logo. Deixa eu verificar. Porque, ó, quando eu fiz logo de primeira com mais Δx, deu 5x menos 6. Aí deu uma secante. E aí eu peguei e olhei o gráfico e vi que menos 7 que dava uma tangente, né? 5x menos 7. Falei, rapaz, Algo de errado não está certo. algo de errado não está Ô, certo. Douglas, tem como me explicar esse rascunho de novo? Tem sim. Vou apagar aqui. Ó, quando a gente coloca na definição, ele vai ficar nesse formato aqui, certo? E aí, para facilitar a nossa vida, eu sempre crio um rascunho para calcular esse f de 2 e esse f de 2 mais Δx. Então, ó, para calcular f de 2, aqui a nossa f de x era x ao quadrado menos x mais 2, que foi a equação que ela deu no início da questão. Então, ó, todo o local onde tiver o x a gente vai substituir por 2. Tudo bem? Então aqui, ó, tava x ao quadrado. Então a gente vai colocar o 2 ao quadrado. Aqui era menos x, então vai ficar menos 2. No lugar do x a gente vai substituir por 2. E no lugar do 2 aqui a gente só vai copiar o 2, porque não tem mais o que a gente mexer. Como aqui tem 2 ao quadrado, é 4. Menos 2 dá 2. Com mais 2 dá 4. Então, ó, recapitulando, o que que tá fazendo? A gente tá pegando a f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2. Se a gente quer descobrir a f de 2, o que a gente vai fazer é substituir em todo local onde tinha o x
todo local onde tinha o x, a gente vai colocar o 2. Então aqui era x, então a gente vai colocar o 2. 2 ao quadrado. Aqui tinha o x, então vai ficar menos, no lugar do x a gente vai colocar o 2. Vai ficar menos 2. E aqui só soma o 2, porque o 2 aqui não tem mais o x pra gente substituir. Aqui menos 2 com mais 2 dá 0, né? Então só vai sobrar o 2 ao quadrado, que é 4. Então a gente vai fazer agora esse mesmo processo para f de 2 mais ΔX. Bom dia. Eu vou apagar aqui. E vou substituir esse ponto. Aqui era no local do x, a gente vai colocar o 2 mais ΔX. Que é o que a nossa questão está querendo. Então, ó, no lugar do x, a gente vai colocar o 2 mais ΔX. Então, no lugar do x, a gente vai colocar o 2 mais ΔX. No lugar do x, então aqui era menos. No lugar do x, a gente coloca novamente o 2 mais ΔX. E aí aqui no lugar do 2, como a gente não tinha mais nada para fazer, só mais 2. Quem que é esse 2 mais ΔX ao quadrado? Isso aqui é um produto notável. A gente pode resolver o 2 mais ΔX vezes o 2 mais ΔX. Não tem problema. Só que, conforme a gente for fazendo o exercício, vai ficar grande a construção e mais suscetível ao erro. Então, a gente usa a formulazinha do produto notável. Então, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, fica muito mais fácil para a gente resolver isso aqui. No lugar do 2 aqui é o nosso a, e no lugar do ΔX é o b. Tudo bem? E aí a gente só substitui. Então, era o primeiro. O que essa equação fazia? Era a ao quadrado. Então, a gente vai fazer 2 ao quadrado. Mais. Era 2 vezes AB. Então, 2 vezes 2 vezes ΔX. E B ao quadrado. Então, aqui, nesse caso, é o ΔX mais o ΔX ao quadrado. Tá conseguindo pegar? Sim, Não entendi, desculpa. sim, E aqui a gente vai fazer o jogo de sinal. O menos vezes o 2, então menos 2. E o menos vezes o ΔX, então menos ΔX. E aí depois só somar o 2. Aqui 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2 vezes ΔX, então 2 vezes 2, 4. 4 ΔX. Menos 2 com mais 2 dá 0. Então, já pode colocar só o ΔX ao quadrado. E aqui tem esse menos ΔX. Então, a gente vai colocar esse menos ΔX. Certo? E aí, pode fazer a substituição direto com esse valor aqui também. Vou só copiar aqui para a gente já ter no nosso rascunho já todo ele montado. Mais ΔX ao quadrado menos ΔX. Agora eu vou apagar esse pedaço aqui. Para ter espaço para a gente calcular esses limites. Tentem deixar anotado no caderno esse produto notável do quadrado perfeito, que é a soma dos quadrados. Porque ele vai utilizar bastante. Eu estava vendo a lista de vocês. Aqui, ó. Quase todas elas envolvem x ao quadrado. Quando é x ao quadrado, é x ao cubo. Mas aí vocês também podem pesquisar na internet como é que é a soma ao cubo. Mas aí eu mando para vocês também. Ou melhor, eu mando para vocês. Vou mandar lá no grupo esses produtos notáveis para vocês calcularem. Toda vez que aparecer eles, vocês só substituem na formulazinha. Então, ó, como a gente acabou de calcular essa f de 2 mais ΔX, a gente vai substituir, que foi isso aqui que a gente encontrou de verde. Então, ó, 4 mais 4 ΔX
mais ΔX ao quadrado menos ΔX. E aqui agora a gente tem esse menos, né? Menos a f de 2, que a gente vai calcular agora. A f de 2 foi o que a gente colocou aqui em cima, ó. É 4. Então, menos 4. Tudo isso sobre ΔX. Então, a gente pegou o que a gente sabia e a gente foi substituindo. Ô Douglas, tu tá escrevendo alguma coisa? Porque aqui não tá mostrando, não. Vocês não estão vendo mais minha tela, não? Pra mim, não. A gente tá vendo tua tela, não tava vendo tu escrevendo. Olha se agora tá mostrando o que tá escrito. Aqui tá, e aí, Kelly? Tá no PowerPoint? Sim. Olha aí se eu tô riscando aí embaixo. Tá, aqui tá. Esse Kelly aí que falou, tá. Kelly. Então vou refazer esse pedaço aqui pra mostrar. Ó, esse f de 2 mais ΔX foi o que a gente calculou aqui, ó. Então, no lugar da f de 2 mais ΔX é o que a gente vai substituir. O 4 mais 4 ΔX mais o ΔX ao quadrado menos o ΔX. E aqui em cima a gente tem essa f de menos 2. Foi o que a gente calculou aqui, ó. Essa f de menos 2. Então é o valor que a gente vai estar substituindo aqui. Menos. Aqui tinha dado 4, então vai ficar menos 4. Sobre ΔX. Esse 4 corta com esse 4 aqui. E aí o restante a gente pode colocar em evidência. Então aqui vai ficar limite de ΔX tendendo a 0. De 4 ΔX. Ou perdão, vou colocar já o ΔX em evidência. ΔX. Para completar esse primeiro termo aqui, a gente precisa colocar o 4. Como aqui está ΔX ao quadrado, então a gente vai colocar mais ΔX. E aqui, como tem um menos ΔX, então vai ficar menos 1. Tudo isso sobre ΔX. Aqui corta. E aí o restante vocês sabem como fazer. Substitui aqui por 0. 4 menos 1 dá 3. Aí só substituir na equação da reta. Y menos y1 vai ser igual a m vezes x menos x1. O nosso y1 é o da questão, que é o 4. Então vai ficar y menos 4 igual a m. Quem que é esse m? É o valor que a gente acabou de encontrar. Então aqui é o 3 vezes x menos x1, que é o ponto que a gente deu no início. Então menos 2. Só fazer o jogo de sinal. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. Esse menos 4 está negativo, eu passo para o outro lado positivo. Então y é igual a 3x menos 2. Agora a gente bateu com o resultado. Com o teu resultado, Pedro? Ou é o Gustavo? Não sei quem é quem. Todo mundo confunde, não sei porquê, as vozes é diferente. Mas tu tá falando de qual? Dessa disso, se bateu com o resultado que tu fez. O 14 foi, o meu deu. Dá exatamente isso, 3x menos 2. Então agora quando a gente vai por GeoGebra, o que a gente faz? A gente vai construir a equação. Eu vou apagar todas essas equações aqui para não confundir ninguém. Deixa eu separar a tela.
aqui a equação era x ao quadrado menos x mais 2. Então era essa a equação que ela deu. Quando a gente calculou, aqui embaixo o resultado da equação, perdão, vou primeiro colocar o ponto. Onde x é 2, y é 4, é esse ponto aqui, ó. Vou colocar o ponto, onde x é 2, y é 4. Ponto criado. E aí a gente tem que calcular, colocar a tangente. Y é igual a 3x menos 2. Então aqui a gente já consegue verificar que realmente bateu a tangente. O gráfico sempre vai ficar, ó, tocando somente num ponto do gráfico inicial que a gente criou. Ô Douglas, outra dúvida minha. Eu tava fazendo as questões, né? E aí chegou uma que a função era 6 sobre x. Que eu encontrei um limite que não existe, porque vai ficar no final 6 sobre 0, meu Deus. E também tem a questão da função quando o expoente é 3, né? Quando o x está sobre 3, que não fica uma parábola, fica um S. Aí eu não sei como a tangente tem que se comportar aí. Se ela passa no meio, se ela não passa, se Tá ela... falando essa questão 17, né? Cadê? Sim, essa questão 17 aí. Peraí, deixa eu construir no GeoGebra. Y é igual. Ela tem... Ela tem um ponto que não existe, né? Eu gosto O meu Deus que não existe, não. sobre x. Aqui. Deixa eu apagar os demais gráficos. Aqui. E ela quer no ponto... 3 e 2. Então a gente vê onde x é 3, y é 2. Então marcamos o ponto. Tá, calma aí, deixa eu pensar aqui, vai ficar... A equação vai ficar assim. Novo slide. A tua inclinação tu encontrou quanto? Eu encontrei que não existe, pô. A parte de baixo deu 0 no meu. Essa é a questão, é que eu não tô... Quando tu calculou o limite, ela deu 0? Foi. Não, deu que não existe. Deu 6 sobre 0. Ela dá menos 1. Vamos lá, me fala aí como é que foi que tu construiu. Ó, eu primeiro fiz o f de 3, né? Deu 6 sobre 3, que dá 2. Peraí, deixa eu só lembrar. É 6 sobre x, né? É. Pronto. A f de 3... Aí deu 6 sobre 2, não é isso? Ou 3 sobre... 6 sobre 3, que dá 2. Isso. Aí depois é f de 3 mais ΔX. Aí eu fiz 6 sobre 3 mais ΔX. Certo. Pronto. Aí pro limite. O limite eu fiz 6, copiei o 6 sobre 3 menos 2. Até aí eu errei alguma coisa já não, né? Não. Aí eu coloquei 6 sobre 3, que dá 2, e 6 sobre ΔX, entendeu? Aí eu já errei aqui, né? Calma, eu tô pensando se tem outra maneira de resolver. Ah, sim. Aí não pode fazer isso, não. Tu fez isso aqui, 6 sobre 3 mais 6 sobre ΔX. Não, isso aqui não pode fazer, não. Essa soma aqui, ela não pode fazer, não. E aí eu faço como, então? Esse negócio aí, como é que eu me viro? Bom, o que você tem que fazer é calcular o MMC dessa fração aqui com o MMC dessa fração aqui. Ah, rapaz. Qual é o MMC de 3 mais ΔX e o MMC com 1? 3 mais ΔX. Exatamente. Aí vai... 3 mais... Aí vai dar 6
6 menos 2 vezes 3 mais ΔX, né? Isso. Ah, rapaz, aí eu já, pô, me passei nisso. E aí vai ficar o quê? Vai ficar, faz o jogo aí não, né? Faz. Faz, né? 6 menos 6 mais, não, menos 2 ΔX sobre 3 ΔX sobre 3 mais ΔX. Isso. Então isso aqui, resumindo, aqui o 6 a gente pode cortar com menos 6, né? Uhum. Que resumindo é menos 2 ΔX sobre 3 mais ΔX sobre ΔX. Colocando só o limite aqui, né, que eu não coloquei. Não dá pra entender. Quando a gente tem divisão de fração, tu sabe o que acontece? É o primeiro vezes o inverso da segunda, né? Exatamente. Como aqui não tem nenhum embaixo, a gente vai colocar sobre ΔX. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre ΔX sobre 3 mais ΔX vezes o inverso da segunda. Tava ΔX sobre 1, vai ficar 1 sobre ΔX. E aí aqui tá multiplicando, a gente pode simplificar. Mas só nos resta menos 2 sobre 3 mais ΔX. Sim, mas aí ΔX tende a zero, não é isso? Isso. Pronto. Ah, não. Aí eu sei, esquece. Que vai ficar 3. Ah, entendi. Se eu não me engano é isso mesmo. Aí quando for colocar na equação y menos y1 menos 3 sobre 2 vezes x menos x1. Quem que é y1? Y é 2 e X1 é 3. É 3, né? É 3. Então vai ficar... Vou colocar aqui embaixo para não embolar. Y igual A menos 2 sobre 3x. menos 2 sobre 3x. Aqui eu posso simplificar, né? Então vai ficar menos 2, só sinal de menos, então vai ficar mais 2. Esse menos... Ainda tem isso, né, velho? Então o menos 2 vai passar para cá, vai ficar mais 2. Então vai ficar só mais 4. Menos 2 terços de x mais 4. Agora a gente verifica para ver se ele bate. Deixa eu ver aqui. Menos 2 terços. 2 terços de x mais 4. Perfeitamente bateu. Eu errei por pouco. Véi, Eu falei que é a muita tangente ma- seria menos 1. Aí, ó. Foi por pouco. Foi quase. Véi, vou namorar essas coisas de matemática básica é que pega nas pernas da pessoa. O esquema é Eu não um sei se eu detalhe. dou risada. Mas o que eu o da raiz eu não tirei da raiz, não. Aquele que tu fez na aula passada. Isso aqui. É. Dá pra resolver só com as raízes. O do 0 aí eu acho que eu acertei. Eu não gosto muito de trabalhar com raiz, e eu sempre fico levando... Sempre que eu posso, eu levo a potência. Pra mim é mais fácil. Vai ficar mais bonito. De costume. Vai de cada um. Quando eu fiz cálculo 2, eu achava muito mais fácil colocar do que ficar colocando as raízes. Pra mim era vantagem. Aí eu peguei o costume de sempre estar tentando colocar pros outros isso aí também. De substituindo. Talvez lá na frente fique melhor. Bom. Sim, eu ia falar outra coisa. Mas se eu não consegui entender o processo, Kelly ou Isana?
Minha internet caiu que não deu pra me pegar quase nada. Meu Deus. Meu internet tá péssima, eu tô usando agora dados aqui. Não, aqui eu vou. Assim que encerrar, eu vou já enviar pro YouTube. E aí vai ficar bem de boa. E é isso, né? Não sei se eu choro, não sei se eu dou risada. Eu tô esperando um empurrão pra me trancar só. Não, Deus é mais, faz isso não. Semestre passado que eu saiba que eu tinha informação nenhum perdeu. Então, ó, vamos até o fim que eu quero que essa turma também ninguém perca. Nada de trancar, ó, vai até o fim, minha filha. Tu é bom de física? Mesma pergunta que me fizeram no semestre passado. Então, física Se for, ajuda-nos. não é o meu forte. E eu lembro, assim, de algumas coisas muito vagas de física. Porque eu também peguei com um peruano e é muito confuso entender o que ele fala. Então, E o mais complicado é assim, ó, que na prova